O sol da manhã iluminava as torres de vidro da Academia Mágica R. Garden, mas para Will, o brilho parecia uma barreira intransponível. E que enquanto outros estudantes flutuavam em vassouras luxuosas, ele caminhava com o peso das botas de couro batendo no chão de mármore. Samus, não, não, não. Naquele mundo, a capacidade de conjurar um simples feitiço definia se você era um humano ou apenas um erro biológico. Professor Edward bateu o seu cajado no chão da sala de aula, exigindo uma demonstração de pirocinese que Will jamais poderia realizar. Will sentiu o suor frio escorrer pelo pescoço quando todos os olhos se voltaram para ele, esperando pelo fracasso inevitável. Um aluno sem magia é como uma espada sem fio em uma guerra de canhões, zombou o professor diante da turma silenciosa. Will apertou as mãos sob a mesa, lembrando-se da promessa que fizera a elfaria sob o céu estrelado da infância. Também ela agora vivia no topo da torre, uma das magias Vandê, enquanto ele ainda lutava para sair da base da montanha. Também sem créditos mágicos suficientes, a expulsão de Will era apenas uma questão de dias, a menos que ele fizesse algo drástico. Também ao cair da noite, o jovem buscou sua pesada espada de aço negro escondida sob o dormitório. Ele sabia que a única maneira de conseguir os pontos necessários era caçar monstros que nenhum mago se atreveria a enfrentar fisicamente. Também os portões da masmorra se abriram com um rangido metálico que parecia o lamento de almas perdidas. Lá dentro era frio e cheirava a mofo e sangue seco, um contraste gritante com a pureza da academia acima. Will desembainhou sua lâmina, o som do metal deslizando contra o couro e ecoando pelas paredes de pedra. No 10º andar, as criaturas menores começaram a surgir das fendas nas rochas. Um grupo de goblins saltou sobre ele, mas Will não recuou como um mago faria para preparar um feitiço. Com um movimento giratório, ele partiu o primeiro monstro ao meio, espalhando poeira mágica pelo ar. Sua força física era o resultado de anos de treinamento exaustivo que nenhum colega de classe jamais suportaria. No entanto, esses monstros comuns não valiam os créditos necessários para garantir sua permanência na escola. Ele precisava descer mais até o território onde os sentinelas malignos guardavam os segredos da Terra. De repente, o chão começou a tremer violentamente, derrubando estalactites do teto abobadado. Uma silhueta massiva emergiu da escuridão, com olhos roxos que brilhavam como estrelas amaldiçoadas. Também era o sentinela maligno, um guardião de elite que geralmente exigia uma equipe completa de magos para ser derrotado. Will ajustou o aperto em sua espada, sentindo o peso familiar que lhe dava a única segurança que possuía. O monstro rugiu, um som que vibrou nos ossos de Will e fez o ar carregar-se de eletricidade estática. Com um salto explosivo, o jovem guerreiro avançou, tornando-se um borrão de velocidade contra a pedra fria. O primeiro golpe da espada colidiu com o braço do sentinela, arrancando faíscas que iluminaram a sala por um breve instante. Também a pedra era incrivelmente dura e o impacto reverberou pelos braços de Will, ameaçando desarmá-lo.
Sentinela revidou com um soco que esmagou o pilar onde Will estava um milésimo de segundo atrás. Eu não posso falhar aqui, não depois de tudo que prometi, ele sussurrou para si mesmo enquanto recuperava o equilíbrio. E ele percebeu um padrão no brilho do núcleo único no peito da criatura sempre que ela atacava. Will correu pelas paredes da caverna, desafiando a gravidade para ganhar altura e uma vantagem estratégica. No ápice de seu salto, ele girou o corpo com toda a força centrífuga que conseguiu reunir. Uma lâmina penetrou na fresta da armadura de pedra, atingindo diretamente o fluxo de mana do monstro. Um grito eletrônico ecoou pela masmorra enquanto o sentinela cambaleava, perdendo sua coesão física. Will caiu pesadamente no chão, o peito subindo e descendo enquanto o silêncio retornava à câmara. Ele segurou o cristal de mana de alta qualidade que sobrou, a prova de que ele merecia seu lugar na academia. Também, mas o silêncio foi quebrado por um bater de asas metálicas que não pertencia a nenhum monstro registrado nos livros. Do topo de uma ruína próxima, uma figura encapuzada observava Will segurando um cajado que emitia uma fumaça negra antinatural. Também antes que Will pudesse reagir, o desconhecido apontou o cajado para o chão, invocando um círculo mágico de cor carmesim profunda. Chão sob os pés de Will desapareceu em um vórtice de sombras, sugando-o para uma profundidade que nem mesmo o mapa da academia conhecia. Ele estendeu a mão para a luz que diminuía rapidamente, mas a escuridão o engoliu por completo. Quem era aquele observador e por que Will estava sendo levado para as entranhas proibidas da Terra? Destino de Will agora pendia por um fio, longe de qualquer ajuda e cercado por uma conspiração que ameaçava o mundo todo. Sol brilhava intensamente sobre a arena da Academia Asgarden, anunciando o início do grande festival de magia. Will caminhava pelo túnel escuro, ouvindo o eco abafado das multidões que clamavam por espetáculos mágicos. Também ele apertou o cabo de sua espada, sentindo o peso familiar que nenhum outro estudante ousaria carregar. No centro da arena, Julius Heimberg aguardava com uma postura impecável, cercado por uma névoa gélida. O gênio da academia sorriu ao ver o sem magia entrar no campo de batalha diante de todos. Também a multidão começou a rir zombando do garoto que trazia apenas metal para um festival de feitiçaria. Will ajustou os óculos, ignorando o ruído externo para focar apenas na respiração de seu oponente. Também sem aviso, Julius levantou seu cajado e conjurou uma rajada de estacas de gelo mortais. Will saltou para o lado com uma agilidade sobre-humana, deixando o gelo atingir apenas o chão seco. Julius não esperou e dividiu sua mana em 3, criando clones idênticos feitos de puro cristal de gelo. Will reconheceu aquela técnica imediatamente, lembrando-se das noites em que observava Elfaria treinar. Ele sabia que cada clone seguia um padrão rítmico baseado na temperatura do ar circundante. Primeiro o clone avançou com uma lança de gelo, mas Will desferiu um golpe horizontal devastador. Julius franziu a testa, surpreso pela precisão com que o garoto encontrou o ponto fraco da estrutura. Todos os 2 clones atacaram simultaneamente, tentando cercar Will em uma armadilha de frio absoluto. Will cravou sua espada no chão, usando o impacto para se lançar para cima e evitar o golpe fatal. Julius gritou de frustração e desencadeou uma nevasca que obscureceu toda a visão do público. No meio da tempestade branca, Will fechou os olhos e confiou apenas em sua audição treinada na masmorra. Ouviu o som sutil do gelo se formando atrás dele e girou em um arco perfeito. Sua lâmina encontrou o cajado de Julius, quebrando a concentração do mago e dissipando a nevasca.
O público ficou em silêncio absoluto ao ver o maior gênio da escola acuado por um guerreiro comum. Julius tremia, não de frio, mas de uma raiva pura e descontrolada por sua humilhação pública. Emile começou a entoar um feitiço proibido, algo que não deveria ser usado em um simples festival. Também os professores nas arquibancadas se levantaram, prontos para intervir antes que um desastre acontecesse. Will não recuou, posicionando-se para o golpe final que encerraria aquela disputa de uma vez por todas. Eu prometi que chegaria ao topo, pensou Will, visualizando o rosto de Eufaria na torre distante. Também ele avançou como um raio à velocidade de seus pés, criando pequenas crateras no chão da arena. Julius disparou uma onda de gelo negro, mas Will a partiu ao meio com a força bruta de seu braço. Tempo pareceu desacelerar enquanto a ponta da espada de metal parava a milímetros da garganta de Julius. Silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som do cajado de Julius caindo no chão. Will baixou sua arma, tendo provado que a força de vontade pode superar até o mais brilhante dos talentos. No entanto, a celebração foi interrompida por um grito vindo dos portões da academia. Também o céu, antes azul e límpido, começou a rachar como se fosse vidro sob uma pressão imensa. A grande barreira está falhando, gritou um dos mestres magos em puro terror. Criaturas aladas, nunca antes vistas fora das profundezas da masmorra, começaram a emergir das fendas. Will rapidamente se posicionou na frente de seus colegas, mesmo daqueles que o insultaram momentos antes. Julius olhou para Will, sua arrogância substituída por uma percepção chocante do perigo real. Uma figura sombria apareceu no topo da torre mais alta, observando o caos com um sorriso sinistro. Will percebeu que o duelo contra Julius era apenas o começo de uma provação muito maior. O destino da academia agora dependia de uma expedição desesperada para os andares proibidos da masmorra. Mas não, A barreira continuava a ruir e o tempo para salvar Elfaria e o mundo estava se esgotando rapidamente. O chão sob os pés de Will cedeu completamente, lançando-o na escuridão abissal dos andares inferiores. Julius tentou agarrar a mão de Will, mas o impacto de uma explosão mágica os separou violentamente. Will atingiu o solo úmido com um baque surdo, sentindo o ar escapar de seus pulmões. Ele se levantou rapidamente, desembainhando sua espada negra enquanto observava as sombras se moverem. Também ao seu redor, Julius e os outros sobreviventes emergiam dos escombros com cajados em mãos. Uma risada distorcida ecoou pelas paredes, revelando a presença dos conspiradores encapuzados. Líder dos traidores ergueu um artefato antigo que pulsava com uma energia rítmica e maligna. Também acima deles, a grande barreira que protegia o céu começou a trincar como vidro frágil. Will percebeu que a força bruta era a única coisa capaz de quebrar o selo único do artefato. E ele gritou para que Julius e os magos concentrassem sua defesa enquanto ele avançava. Julius hesitou por um segundo, mas logo conjurou uma barreira de gelo para proteger a retaguarda de Will.
Com um impulso explosivo, Will correu em direção ao exército de monstros conjurados pelos vilões. Também sua espada girou em um arco devastador, partindo 3 criaturas de sombra de uma só vez. Cada golpe era calculado, transformando sua falta de magia em uma vantagem de velocidade pura. O suor escorria pelo seu rosto, mas a imagem de Elfaria no topo da torre mantinha seus pés firmes. Líder conspirador lançou uma torrente de chamas negras para incinerar o guerreiro sem magia. Will não recuou, usando o plano da lâmina para desviar o calor intenso do ataque. Julius lançou um feitiço de congelamento que paralisou os pés do vilão no topo do altar. Também aproveitando a brecha, Will saltou de um pilar quebrado, elevando sua espada acima da cabeça. Impacto do aço contra o cristal maligno gerou uma onda de choque que silenciou a caverna. Artefato se estilhaçou em 1000 pedaços e a energia que drenava a barreira desapareceu. Um silêncio pesado tomou conta do lugar enquanto a ameaça iminente era finalmente dissipada. Julius caminhou até Will e, pela primeira vez, estendeu a mão em sinal de reconhecimento. Também os outros estudantes aplaudiram, percebendo que o sem magia havia salvado a vida de todos. Também de repente, uma luz azul intensa desceu do topo da torre, iluminando o caminho de volta. A voz de Elfaria sussurrou no vento, chamando por Will através da conexão mágica. Lágrimas de felicidade brilharam nos olhos de Will ao sentir a presença de sua amiga de infância. Ele pegou sua espada e começou a subir a escadaria de luz que se formava diante dele. Ele atravessou os portões da Torre R-Garden, sendo recebido pelos magos Vander em fila. Diretor da academia anunciou que Will Serfort seria o primeiro cavaleiro sem magia a ser condecorado. Will olhou para as próprias mãos, lembrando-se de todos os dias de treino solitário na masmorra. No fim do corredor, Elfaria o esperava com um sorriso que iluminava todo o recinto. Eles se encontraram no centro e a promessa feita anos atrás foi finalmente cumprida. Também Elfaria tocou o rosto de Will, orgulhosa do homem que ele se tornou sem precisar de uma varinha. A cidade abaixo celebrava a vitória com fogos de artifício mágicos colorindo as nuvens. A grande barreira estava mais forte do que nunca, brilhando com uma nova energia protetora. Will pendurou sua espada na parede da torre, não mais como uma ferramenta de sobrevivência, mas de paz. Ele sabia que novos desafios viriam, mas agora ele tinha aliados verdadeiros ao seu lado. O mundo da magia finalmente aprendeu a respeitar o poder da vontade humana e do aço. Will e Elfaria caminharam juntos em direção ao horizonte, prontos para escreverem sua própria história.